CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Quem está comigo aqui na bancada é o nosso analista político, Tércio Albuquerque. Bom dia, segunda-feira, Tércio, semana decisiva, a gente entra na reta final, domingo a gente vai às urnas, domingo nós vamos escolher o governador do estado e vamos escolher o presidente da República. Ontem a gente acompanhou pelo Brasil todo e aqui em Campo Grande, inclusive, protestos a favor de Bolsonaro e a favor de Haddad. Ontem o Brasil deu uma dividida, nós fomos às ruas. Quando eu digo nós fomos às ruas, é nós, o povo brasileiro, foi às ruas manifestar as suas preferências políticas. Verdade. Né? E aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nós temos dois candidatos aí, o Reinaldo Azambuja, que tenta a reeleição, e o juiz Odilon de Oliveira, que tenta a eleição. O que a gente percebeu nos últimos dias aí, Tércio? Sim. Os dois buscando apoio de Jair Bolsonaro. Parece que eles focaram, ficou a sensação, que os dois focaram, assim, numa tentativa, parece assim, que desesperadora, inclusive, né, de dizer o seguinte: Bolsonaro me apoia, não, apoia eu, não, apoia eu. Parece que a campanha se resume hoje a Bolsonaro. A gente parou de ver propostas, assim, de maneira assintosa e passamos a ver uma disputa de força entre os dois para dizer de quem o Bolsonaro gosta mais aqui no estado. Estranho isso, né? Muito estranho. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos que nos ouvem e nos prestigiam, né? Na CBN. Tá bem evidente, né? E dá para dividir aqui a nossa conversa em dois pontos. O primeiro ponto é excelente ver o brasileiro se envolvendo nas questões políticas nacionais e regionais. Muito bom. Então, quando o brasileiro se dispõe a ir às ruas, nós nos dispomos a ir às ruas por um ou outro motivo político, é muito salutar. É sinal que há uma preocupação. Essa preocupação, neste momento, ela está polarizada em dois radicais, né? Bolsonaro e Haddad, sem dúvida nenhuma, os dois já deixaram claro posições antagônicas, e aí há então esse embate que nós vimos, que saiu já faz tempo do campo das ideias, né? Que não é o ideal, mas acontece. Faz horas que isso não ocorre, partiu, inclusive. Exatamente, e partiu para uma coisa mais assintosa, mais violenta até. De outro lado, é a segunda parte da resposta, é essa questão de Odilon e Reinaldo, quem apoia quem com relação a Bolsonaro. Bolsonaro está apoiando Odilon, Bolsonaro está apoiando Reinaldo. Quem é que tem prova disso? Porque virou essa discussão, absurdamente virou isso. Colocar foto no adesivo, foto no cartaz é normal. Exatamente. E outra, eu venho, por exemplo, um discurso de Odilon de Oliveira, dizendo que esteve no Rio numa reunião e que recebeu lá o apoio de Bolsonaro, entregou proposta. Mas ninguém viu foto dele com o Bolsonaro, né? Não, ninguém viu nada, né? Disso. Pelo menos do que se tem notícia pública. Exatamente. Então, ninguém pode aferir esse tema. Encontro. De outro lado, nós temos Reinaldo trazendo em sua propaganda política um vídeo em que aparece Bolsonaro com personalidade do nosso estado agradecendo por Reinaldo estar lhe apoiando, não está dizendo que apoia Reinaldo em momento algum. O que o Reinaldo fez foi usar bem isso. Exatamente, né? Ele pegou lá como se fosse isso, ou seja, agradeço, Reinaldo, você está me apoiando, tá? Somos colegas de parlamento. Convivemos bem, etc. E tá um discurso político que não é fácil para Bolsonaro, né? E aí da você boca vê, do Bolsonaro. Aí você vê o trabalho que tem os marqueteiros, né? Sim, saber a promoção. Tirar leite de pedra. E perceba aí, um ou outro do nosso estado, tanto Odilon quanto o Reinaldo, não são mais, se for um dia, as personalidades isentas que poderiam, por exemplo, colocar aí o efeito Bolsonaro como mote na campanha. Odilon passa por dificuldades na comprovação da sua condição de isenção, de desenvolvimento ou não estar envolvido com problemas com a justiça, com questionamentos. Além daquela questão envolvendo lá o parente dele, tem agora o filho. O Gedeão, né? Gedeão. O que estranhou bastante, pegando carona no que você está dizendo, é o vídeo, hoje está circulando na imprensa, um vídeo do Odilon Júnior, o filho dele, entrando lá no presídio onde está o André Putinelli. Até aí, qualquer cidadão tem o direito, ele é advogado, pode ir, mas o que chamou atenção negativamente nesse episódio é que o filho entrou tampando o rosto no presídio. Por que entrou tampando o rosto? Em tese, para não ser reconhecido, né? Mas, ou não sei se de repente tem problema na vista com flash das máquinas fotográficas. Essas coisas, né? Elas não são claras. Não são claras e não se justificam. Nós temos que ser claros. Por que não se justifica?
Ou eu vou ao presídio, se é minha intenção visitar o ex-governador André Putinelli, e propago que vou fazer isso e qual é o objetivo, que nós estamos em plena campanha política, não tem nenhum problema, onde a transparência é cantada, decantada em prosa, em não verso. se consegue esconder mais nada hoje. Exatamente, nem se deve esconder. Nem se deve. Não é? Então ele vai lá, né, numa situação assim um pouco furtiva, não sabemos por quê, mas de qualquer maneira isso atrapalha a campanha do pai. Atrapalha. E Reinaldo Azambuja, de outro lado, também não pode se propagar paladino, porque infelizmente, eu digo infelizmente que nenhum de nós gosta e vai ficar feliz com esse tipo de envolvimento, mas está envolvido com questões que estão aí a nível de STJ, que logicamente e é bom repetir isso, ele está se defendendo sem problema nenhum, mas ambos afastam aquela tônica do discurso do Bolsonaro. Aí você vê na cidade adesivo do Bolsonaro com os dois. Aí eu fico pensando, sabe o que, Otávio? O Bolsonaro vindo a Campo Grande antes agora da eleição para falar com quem sobre o quê? Não vem. Aonde ele vai? Ele não vem. Se ele não sai de casa para ir num debate que ele tem lá seus motivos, imagina ele vir a Campo Grande numa condição que está Mato Grosso do Sul, na verdade, não é? E aí o que me preocupa? Como o eleitor vê isso? O eleitor está vendo um desespero dos dois candidatos do nosso estado tentando pegar o efeito Bolsonaro para tentar eventualmente ampliar a margem de pesquisa, que ela não está tão confortável assim, não é? Ou efetivamente a pretensão é criar mesmo um embaralho na cabeça do eleitor para que ele não saiba como que ele pode se definir, que os dois, tanto o Odilon quanto o Reinaldo hoje não são mais os ideais de qualquer eleitor. Fica uma dúvida que deve ser esclarecida. Outra coisa que vem me preocupando, Tércio, é o fato de você hoje no Brasil ter um Jair Bolsonaro que tem propagado em determinados momentos, né? E as pessoas estão com medo. Quem é petista, quem vota no PT, quem defende a bandeira do PT, eu tenho acompanhado, eu tenho muitos amigos assim, tem medo, estão com medo. Sim. E esse medo também está do outro lado, né? A gente vê isso. Agora, o que é a realidade? Tudo leva a crer que Haddad será o presidente da República do Brasil. E aí nós vamos ter tempo de falar sobre Haddad isso aqui. Ou Bolsonaro? Perdão, Bolsonaro. Bolsonaro deve ser, exatamente. E aí o que vai acontecer? Quando ele assumir 1º de janeiro, o Brasil vai ter uma outra preocupação e que vai ser motivo das nossas conversas aqui. Como vai ser o Bolsonaro sentado na cadeira de presidente da República? Isso é uma incógnita que nós temos que esperar para que haja equilíbrio, né? Que não haja perseguições, que não haja nenhum tipo de situação, que não seja aquela que a democracia permite. Vença. Verdade. Né? Porque a gente não pode viver num país em que o presidente, por exemplo, ameace instituições sólidas, que os seus filhos também não ameacem e que a imprensa possa ter a liberdade de cobrar, de nós aqui a liberdade de opinar, de mostrar o que é real. É verdade. Essa é uma necessidade. Porque assim, nós não podemos viver sob a égide da pressão, da força, da truculência. Jair Bolsonaro, para muita gente, representa isso. Eu quero crer que ele não represente isso. Eu quero crer que ele venha consolidar a democracia. Pelo menos ele tem dito isso e a gente tem que acreditar. A gente tem que pensar que esse amaciamento no seu discurso, que já começou, né? Já precisa, né? Ele esteja enxergando que o Brasil não é tudo aquilo da forma como ele quis que fosse, mas é um Brasil que já existe antes dele e vai existir depois dele também. E há resquícios, né? Respingos aqui no Mato Grosso do Sul. Aqueles que pegaram carona na onda Bolsonaro, né? Aí a gente percebe assim uma certa, por enquanto estão meio que acima das nuvens, né? Daqui a pouquinho vão compreender que o mundo é feito de maneira mais... estado de graça. Totalmente. Na hora de assumir, isso tudo vai se converter numa realidade que nós sabemos que não é tão simpática. O eleitor, ele aposta no primeiro momento, depois ele avalia, daqui a pouquinho ele está cobrando. E precisa fazer assim. E o eleitor joga todo mundo na mesma vala, viu? Sem dúvida nenhuma. Quando for necessário. Obrigado, Tércio. Um abraço a todos, um prazer sempre. Amanhã vamos estar aqui juntos entrevistando o governador Reinaldo Azambuja, 9h da manhã. A gente te espera aqui. Estaremos aí. 10h30 agora na capital de Mato Grosso do Sul. Você está ouvindo a CBN, a rádio que toca notícia, que traz informação para você o tempo todo. A gente convida você também a acessar o nosso site, o cbncampogrande.com.br. As entrevistas, os nossos colunistas. Perdeu algum colunista? Você acompanha, gosta? Entra lá, tem no podcast, você ouve novamente a coluna do seu colunista preferido, você ouve as reportagens, assiste às entrevistas. A CBN mantém você informado o tempo todo. 10h31 em Campo Grande.
CBN, Central Brasileira de Notícias. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.